Fala pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês com a gente em mais um vídeo. E esse vídeo de hoje vai ser das dúvidas frequentes que vocês nos mandam aqui no canal e das dúvidas frequentes também que os pacientes trazem para nós aqui na clínica. Então vamos lá, tô com um apoio aqui só para pegar a lista. E a primeira é: com que frequência eu devo visitar o dentista para fazer um check-up? Pessoal, acho não, tenho certeza. Essa é a maior dúvida disparada, porque a gente indica sempre, nós indicamos, né, os médicos indicam que a visita no médico, a gente sabe, né, que é pelo menos uma vez ao ano ou a cada 6 meses, e para nós é a mesma coisa, tá bom? O mesmo cuidado que você tem com o seu corpo de fazer check-up é o cuidado que a gente recomenda aqui na parte odontológica. Então nós recomendamos a ida no dentista 2 vezes ao ano. Então, de 6 em 6 meses, a gente recomenda que vocês venham nos fazer uma visita, né, pra gente ver toda a sua parte de exame clínico, se tem alguma cárie, parte de prevenção, que é a profilaxia, se existe tártaro, placa bacteriana a ser removida, e normalmente sim, né? Então, nós recomendamos a visita de 6 em 6 meses. Tá? Segunda pergunta aqui. Doutor, qual é a diferença entre limpeza dental e profilaxia? Olha o nome, profilaxia, como eu falei agora há pouquinho para vocês. Pessoal, não existe nenhuma diferença em relação à limpeza ou profilaxia. Existe uma pequena diferença em relação a termos técnicos. Limpeza é o que a gente conhece na linguagem usual e profilaxia é o que a gente conhece como nome técnico. Mas as duas coisas remetem à mesma coisa, que é de fato higienizar aqui no consultório, com raspagem de tártaro quando houver tártaro, né? Remoção do biofilme e placa bacteriana com jato de bicarbonato, escova de Robson aqui no motor e aplicação de flúor, tá bom? Então, limpeza e profilaxia não existe diferença, somente pelo nome técnico, mas se remete ao mesmo resultado, tá bom? Mas isso, claro, que feito dentro do consultório. Terceira pergunta, pessoal: o que é cárie e como posso preveni-la? Pessoal, a cárie é uma doença, a gente chama de doença cárie, e normalmente é gerada pela ação do açúcar em cima do dente. Então, assim, vou tentar explicar de uma maneira mais sucinta e breve, né? A doença cárie é gerada por uma bactéria e ela, em contato com o nosso dente, se alimentando do substrato, o açúcar, ela gera uma morada, ela faz morada na superfície mais suscetível do nosso dente. Então a gente tem um acúmulo de placa, né, um acúmulo de biofilme, aquela plaquinha, aquela espessura mais rugosa na superfície dos nossos dentes. O dente fica desmineralizado, desmineralizando ele fica mais suscetível à ação e penetração dessa bactéria, da cárie. Qual que é a ação dela em cima do nosso dente? É de fato sair ganhando terreno, né? Sempre em sentido ao nervo, que é o que a gente chama de polpa dental. Então a doença cárie, ela se inicia por um processo de instalação de uma bactéria, ela se alimenta de um substrato, o substrato normalmente é o açúcar, né? A falta de higienização, quando tem proliferação de placa bacteriana e etc. E essa sucessão da cárie tem como objetivo final o acometimento do nervo da polpa dental, e com isso a gente chega num cenário onde a gente evolui essa cárie e vira um canal, tá bom? Quarta pergunta: doutor, qual é a importância do uso do fio dental e como posso usá-lo corretamente? Aqui a gente fez um gancho exatamente até para vocês entenderem uma ordem cronológica. Eu acabei de falar para vocês a respeito da cárie e ela se instala nos lugares mais difíceis de higienização ou nos lugares onde a gente não dá tanta atenção. Então o fio dental é o seguinte: se a gente não usa fio dental, a escova, por melhor e mais tecnológica que ela seja, ela não chega nas áreas mais difíceis. Ou seja, a gente, se não usar o fio dental, tem acúmulo de resíduo de alimento, e esse acúmulo de resíduo de alimento é um prato cheio para cárie, né? Então, doutor, qual que é a importância? Primeiro, é prevenir a ação da cárie, né? É prevenir com que você tenha resíduo de alimento,
prevenir com que você tenha formação de placa bacteriana, prevenir com que você tenha a formação e evolução da placa bacteriana virando tártaro. Ou seja, você previne de fato a instalação de uma cárie, você elimina essa possibilidade, né? Então assim, o fio dental a gente diz que ele é mais importante muitas vezes até do que a escovação, porque a saliva, que tem uma ação muito importante, que chama ação tampão, para a parte de neutralização das bactérias na boca, ela não tem tanta eficácia assim nas áreas entre os dentes. Então olha só como o fio dental é importante. Ele é importante para a gente prevenir e, claro, higienizar, remover aquela sujeirinha entre os dentes. Ela previne uma instalação de uma cárie, ela previne uma instalação de acúmulo de placa bacteriana e tártaro, e mais do que isso, ela de fato higieniza os seus dentes, tá? Para finalizar, como usar corretamente? A gente simular aqui como se fosse um dente ou outro, é minha mão. A gente tem um dente, outro, a gente tem que entrar com o fio dental correndo contra a superfície do dente até entrar no sulco da gengiva, abraçando de fato o dente até a gengiva e depois puxa de volta para cima. Você vai perceber que nesse movimento você vai tracionar a sujeirinha que fica após você ter se alimentado. E isso eu tenho certeza que você já percebeu, que você já fez em casa, que a escova não chega de jeito nenhum. Quinta pergunta: como o consumo de açúcar afeta a saúde dos dentes? Pessoal, o açúcar é o maior vilão para a saúde dos nossos dentes. O açúcar é o prato cheio, é o banquete para a cárie. E não tem nenhum problema a gente ingerir açúcar. O grande problema é se a gente não higienizar os dentes corretamente, com bom uso de fio dental sempre após as principais refeições, com uma boa escovação, né, seguindo o uso do fio dental. Porque se a gente não neutralizar o açúcar, se a gente não remover a sujeirinha do dente, a cárie, ela vai se instalar com maior facilidade. E como é o processo, né? Primeiro, a gente, igual eu disse agora há pouco, a gente tem a instalação da bactéria, da cárie. Depois, essa bactéria, ela vai desmineralizando o dente, se alimentando daquele substrato, que normalmente é o açúcar, o carboidrato quebrado que vira açúcar, né? Então, pessoal, o açúcar, quando a gente ingere, ele não tem problema. O grande problema é que ele, quando não higienizado, ele sim gera problema. Então, o maior recado que fica aqui é sempre higienizar corretamente os seus dentes. E de preferência sempre após as refeições, tá bom? Se você ainda tem mais dúvidas a respeito disso, do uso do fio dental, se você faz tempo que você não visita seu dentista, ou até mesmo se você for de pertinho aqui e quiser nos visitar, vai ser um prazer te receber, a gente sempre vai reforçar a ida ao dentista. E lembrando também, pessoal, que esses conteúdos, eles são meramente educativos, eles são para ilustrar o cotidiano, mas a gente sempre reforça a ida de vocês no profissional, tá? Dr. Guilherme, sexta pergunta: quais são os sinais de gengivite e como posso tratá-la? Lembra que eu falei a questão do fio dental, pessoal? Se a gente não higieniza a parte entre os dentes, essa sujeirinha vai se acumulando com a intenção de ficar embaixo da gengiva. A gengivite é quando a gente tem uma inflamação da gengiva, provavelmente ocasionada por uma não higiene, né? Essa não higiene, quando alavancada, ela vai ter sujeirinha embaixo da gengiva, e muitas vezes quando a gente encosta ou olha no espelho, a gente já vai ver aquela gengiva muito vermelha, ou quando encosta, aquela gengiva com pontos de sangramento. Isso se chama gengivite, ou no nome não técnico, inflamação gengival. Doutor, como que eu vou prevenir isso? Como eu posso tratar isso? Pessoal, usando regularmente fio dental, usando uma boa escova de dente e principalmente visitando o seu dentista a cada 6 meses, que é a pergunta 1 lá desse nosso top 6 aí, tá? Então, assim, se você está com o menor sinal de gengivite, se você escova os seus dentes e sangra, se você não usa fio dental e tem percebido que isso tem se tornado cada vez mais corriqueiro, isso é um grande ponto de atenção, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso vídeo 1, tá? Vídeo 1 das dúvidas mais frequentes.
Então a gente vai trazer num próximo vídeo mais dúvidas, coisas extremamente relevantes para você que tem dúvida em relação, mais dúvidas, né, até dessas que ainda não foram respondidas nesse vídeo 1, de coisas extremamente importantes do dia a dia, tá bom? Esse foi o nosso vídeo, muito obrigado. Clica aqui em curtir, comenta de onde você está vendo esse vídeo e principalmente se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado das nossas programações e dos nossos próximos vídeos. Obrigado e até o próximo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai seguir o cronograma das perguntas frequentes de vocês, na internet e também aqui no consultório, tá bom? Então eu vou seguir e a lista de hoje é, começando, doutor, o que são facetas dentárias e para quem elas são indicadas? Uma pergunta muito boa. Pessoal, facetas ou lentes de contato, elas remetem à mesma mensagem, remetem ao mesmo objetivo. Facetas ou lentes são capinhas que a gente acrescenta, né, cola na superfície da frente do dente e tem um envolvimento na base. E a faceta para lente que vai diferir somente a espessura. Mas o que é isso? Já viu algum paciente, alguma pessoa próxima a você que tem alguma imperfeição de volume, ou tem dente escurecido, ou se incomoda com o tamanho, formato, alguma coisa nesse sentido? Se incomoda com a estética? As facetas e lentes, elas vieram para resolver esses problemas, tá? E aí, como eu disse, a faceta da lente vai diferenciar somente a espessura do material, né? Mas pode ser para resina composta, pode ser para cerâmica, porcelana, e ela vai ter o mesmo objetivo. Só que veja bem, pessoal, isso não é para todo mundo, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente está vivendo uma era, uma febre aí do facetamento, de lente em todo mundo, mas isso de fato não é para todas as pessoas. A gente sempre tem que enfatizar o motivo do paciente se incomodar com aquilo e principalmente a viabilidade, a indicação de serem instaladas lentes, facetas ou não. Porque muitas vezes antes da lente, antes da gente tratar a parte estética, a gente tem que tratar a parte funcional. Muitas vezes ajustar a mordida do paciente, muitas vezes ajustar a oclusão, fazer com que tudo isso funcione perfeitamente antes, para aí sim depois a gente partir para a estética de lentes e facetas. É o que a gente fala para todos os pacientes aqui. E a gente faz uma analogia muito simples. Ter faceta, lente em boca, é como se a gente estivesse construindo um prédio. Não adianta a gente pensar na beleza daquele prédio, né, na arquitetura daquele prédio, se a gente não pensar na fundação primeiro. Na boca é a mesma coisa. Primeiro a gente tem que deixar a arquitetura, a engenharia de fato pronta, os alicerces prontos, para aí sim depois a gente pensar nas lentes, facetas e aí trabalhar com indicação e principalmente muita segurança nesse procedimento, tá? Seguindo aqui nas nossas perguntas. Doutor, qual é a melhor opção para clareamento dental? Caseiro ou consultório? Bela pergunta também. Pessoal, os dois tipos, os dois métodos são extremamente eficazes, tá? Só que a gente tem percebido, o clareamento caseiro, ele tem sido mais efetivo a longo prazo, primeiro, por conta da porcentagem dele, que ela é menor, mas se faz a indicação do uso em dias continuados, ou seja, a gente, mesmo que tenha uma porcentagem menor do produto, a gente tem mais contato por mais tempo desse peróxido, que é o nome técnico, né, do clareador, em contato com os nossos dentes, e com isso a gente tem uma manutenção maior, né? Assim, a gente tem uma previsibilidade maior de resultado, a gente vai abordar menos vezes e a gente vai colher resultados mais duradouros. Dr. Guilherme, vocês fazem clareamento de consultório aí? Sim, fazemos. Mas a gente só indica essa metodologia quando não é possível ter um mês aí de procedimento do clareamento caseiro, ou quando o paciente vai ter algum evento muito próximo, alguma coisa que de fato não é possível ele entrar na metodologia de clareamento caseiro. Aí nós entramos no clareamento de consultório. Mas a gente sabe que a efetividade, ou seja, que funciona melhor, é o clareamento caseiro. Nome técnico, peróxido de carbamida.
tá bom? Muito mais eficaz, muito mais eficiente, tem uma performance muito maior do que o clareamento de consultório, tá bom? Dr. Guilherme, o que é bruxismo e como ele pode ser tratado? Pessoal, isso é uma dúvida muito legal. A gente tem até vídeo no nosso canal falando sobre bruxismo, porque o bruxismo é uma coisa que, principalmente pós-pandemia, ele tem sido presente cada vez mais e cada vez mais acometendo pessoas jovens. Bruxismo e ou apertamento é o ato da gente ranger os dentes, principalmente durante a noite. Esse movimento ele é involuntário, você não consegue controlar. Primeiro que você está dormindo, segundo que o organismo entende isso com o tempo como uma coisa normal. O bruxismo, ele range o dente e tem uma causa que é você perder a ponta, perder a função desses seus dentes. O que acontece em decorrência disso? Com o bruxismo indo de médio para avançado, a gente começa a ter uma diminuição aqui na altura de mordida e com isso a gente vai tendo uma perda de função. O apertamento, até fazendo um gancho sobre isso, o apertamento ele não range, ele só aperta, só trava o dente e gera incômodo como dor de cabeça, né? Às vezes dor toda essa região, dor aqui na parte de trás da cabeça, parte lateral. E como é que se trata isso? Primeiro é óbvio, né? A gente passando em consulta com o profissional para ele detectar se o seu caso é um bruxismo, um apertamento. E em seguida disso, achar os motivos e tratar esses motivos. Tem que tratar a causa e não só o efeito. Mas primeiro, detectando a causa, a gente vai entrar provavelmente com uma placa miorrelaxante que vai equilibrar a sua mordida e fazer com que você evite de desgastar ou apertar. Em casos mais severos, a gente entra com outros tipos de tratamento, como muitas vezes toxina botulínica aqui no músculo principal de mastigação, que é o masseter, ou seja, ele tira a potência desse músculo e relaxa a musculatura, fazendo com que você tenha menos força na hora de ranger ou apertar. E em casos mais severos ainda, outros tipos de tratamento, que aí num vídeo como esse, que é de caráter educativo, ilustrativo, não vai ser o foco, né? Então, se você porventura tiver bruxismo, apertamento, estágios muito mais avançados, a nossa recomendação sempre vai ser você passar em consulta com um profissional especializado, que já tem uma gama, já tem uma experiência considerável em casos como esse, tá? Dr. Guilherme, por que o mau hálito ocorre e como posso prevenir? Pessoal, eu poderia passar muito tempo abordando esses tópicos com vocês, mas os principais: a falta de higienização correta, né? Falta de escovação da língua, que são motivos extremamente sensíveis, porque a gente, no dia a dia, a correria, a gente às vezes não passa fio dental, só escova o dente, mas sempre esquece da língua. Já percebeu aquela parte esbranquiçada que fica no topo da língua? Isso acontece em decorrência de acúmulo de alimento que a gente não remove. Isso é bem considerável e faz gerar mau hálito, né? Então, higienização. Outro ponto considerável são problemas gástricos, que nessa troca isso acaba interagindo e gerando também mau hálito. Um outro motivo é a questão da alimentação. A gente sabe que muitos alimentos eles podem gerar mau hálito, como cebola, alho, etc, né? Poderia, como disse, fazer uma lista muito maior de vários assuntos correlacionados ao mau hálito. Mas o que mais fica aqui para nós é a questão da higienização, tá bom? Continuando. Doutor, os dentes do siso precisam ser sempre removidos, extraídos? Nem sempre, pessoal. A gente sabe que com a evolução, né, da humanidade, a gente tem uma tendência a ter menos dentes na boca. Isso até é um assunto muito interessante para a gente abordar num outro dia. A gente, com a evolução, hoje a gente tem o siso como o terceiro molar. Mas lá nos nossos antepassados era bem comum a gente ter até o quarto molar. Às vezes aparece um paciente aqui que ainda tem esse quarto molar e a gente acha isso super interessante, que de fato é. Mas pegando um gancho falando sobre a evolução da nossa espécie, né, espécie humana, a gente observa uma tendência cada vez maior das gerações menores e até das próximas a não ter mais dente do siso, por realmente não ter espaço. Mas quando se faz necessária a extração, pessoal,
quando a posição desse terceiro molar, que é o nome técnico dele, é o nome correto, não tem espaço dentro da nossa arcada superior, que é maxila ou mandíbula, né, quando eles não nascem de fato na posição correta, e aí eles acabam atrapalhando os dentes. Os segundos molares são os dentes anteriores a eles, que com problema de higienização pode gerar um problema de cárie evoluindo gera um canal, e aí sim, nesses dentes a gente pode ter um belíssimo problema. Então a gente recomenda a extração sempre em casos de não espaço, ou quando ele não tem, ou ele nasce, mas ele não nasce na sua concepção ideal de posição, né? Atrapalha o dente vizinho. Terceiro, muitas vezes a gente precisa extrair dente do siso para ter espaço para uma movimentação ortodôntica, ou seja, ganhar terreno, né? Ganhar maleabilidade para a gente trabalhar na posição dos dentes a serem alinhados. Então são várias situações, mas veja bem, isso é sempre pontuado numa consulta presencial e avaliado com uma radiografia, que é normalmente uma radiografia panorâmica, para a gente, como o nome diz, ter um panorama geral da sua arcada e entender, né? Se de fato precisa ser extraído os terceiros molares, os sisos, não, se é um momento ideal esse ou um momento futuro, e se até mesmo a gente vai extrair todos eles, né? Tem paciente até também que nasce com dente do siso de um lado, nasce do outro, e assim por diante. Então, cada caso ele vai ser avaliado particularmente de acordo com a sua necessidade e principalmente a sua indicação. Dr. Guilherme, como escolher o melhor creme dental para dentes sensíveis? Excelente pergunta. A gente sabe que a gente tem diversas marcas comerciais no mercado de cremes dentais, pastas de dente convencionais, pastas e cremes dentais com finalidade para dentes sensíveis. E eu também já abordei isso num vídeo anterior. Pessoal, nem todo creme dental para dente sensível vai ter o mesmo mecanismo de ação, tá? É assim que a gente dá o nome para a ação do creme dental de acordo com o caso. Então existe creme dental que vai ser um alívio imediato, tem creme dental que vai ser um tratamento de fato para dente sensível, né? Então assim, como vou escolher esse creme dental? Primeiro, o seu dentista que vai ter que fazer a decisão por você. E isso cabe ao técnico. Ele vai entender a sua sensibilidade, se você tem erosão, tem exposição de dentina, se você tá com uma simples exposição de raiz, se é uma coisa reversível, se não é, se é uma coisa pontual, se é uma coisa que já acontece há um tempo com você, se é uma coisa que está sendo aguda agora, ou se é uma coisa que é crônica, que vem se arrastando. Então o tratamento, a escolha do creme dental vai ser feita de acordo com essa concepção, tá bom? Então sempre vai valer aquela velha máxima. Consulte seu dentista com regularidade. E como na primeira pergunta lá do nosso tópico, a cada 6 meses, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa última pergunta aqui da parte 2 do nosso vídeo. Então se você está acompanhando, eu tenho certeza que sim, clica aqui no botãozinho do joinha, clica em curtir, comenta e principalmente se inscreva no nosso canal ativando o sininho das notificações para você sempre ser avisado e principalmente ser avisado do próximo vídeo, que é a parte 3, da parte final das nossas dúvidas frequentes da odontologia, tá bom? Meu muito obrigado por vocês estarem conosco mais um vídeo e nos vemos no próximo. Obrigado! Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre as dúvidas mais frequentes na odontologia. Estou aqui, claro, com o meu apoio aqui, o computador de apoio com todas as perguntas, e vou começar esse terceiro com uma bem corriqueira aqui, hein? O que é ortodontia e quais são as opções de tratamento disponíveis? E eu falo que é corriqueira porque ortodontia dentro da odontologia é uma especialidade que faz a correção dos dentes, a correção da oclusão, que é a mordida, a correção de função, vamos basear assim, tá? E Dr. Guilherme, quais são as opções de tratamento disponíveis? E isso tem sido cada vez mais falado. Alinhador, hoje, é o que a gente tem de mais procurado, é o que a gente tem de mais, assim, desejo dos pacientes por vários motivos, mas a gente ainda tem também o tratamento conservador, convencional, que é aquele tratamento com alinhamento de ferrinho e bracket, que está cada vez mais em desuso primeiro. Porque ele é mais demorado, né? Porque ele é desconfortável.
porque ele é antiestético e porque assim a gente sabe que o dentista ele tem que fazer ativações sempre nesse aparelho a cada um mês. Os alinhadores, e por isso que eu digo que esse assunto está em super alta. O alinhador, ele é uma placa de plástico feita sob medida para os dentes do paciente e ele já é feito o setup, ou seja, o planejamento prévio. Então, a cada tantos dias o paciente, ele mesmo substitui por novas placas. É lógico que o dentista ele vai fazer o acompanhamento desse caso, que seriam as manutenções, para fazer a leitura da boca do paciente, o escaneamento, para saber se o tratamento está andando dentro do previsto, né? Se de fato o paciente está usando aquela placa e se o tratamento está correndo como esperado, tá bom? Mas ortodontia é basicamente o ato de alinhar os dentes, corrigir a mordida. Os tratamentos que existem, tratamentos convencionais, né, desconservadores, mas são convencionais, e os alinhadores, que são aparelhos estéticos, tá bom? São muito mais rápidos, mais confortáveis e melhoram muito a experiência de todos os pacientes. Dr. Guilherme, qual é a diferença entre uma restauração e um tratamento de canal? Tratamento de canal é uma coisa que assusta o pessoal, né? Pessoal, assim, restauração é quando a gente tem um acometimento da cárie no nível raso, intermediário, até mesmo profundo. Em casos profundos, a gente consegue remover a cárie ou substituir uma restauração com infiltração e restaurar de novo, ou seja, preencher aquele buraquinho que ficou do dente. Canal é quando a gente não consegue mais somente restaurar, mesmo que esteja em cavidades muito profundas. Eu digo isso que hoje mesmo eu fiz uma restauração profunda aqui. E é uma linha tênue, ou seja, a gente tem que avaliar numa radiografia a profundidade dessa restauração e avaliar se vale a pena fazer uma tentativa de restaurar uma cavidade profunda ou se essa cárie, se essa substituição de restauração, essa infiltração, essa contaminação já atingiu um nível mais do que o profundo, já atingiu de fato a polpa, que é o nervo do dente. E aí, de fato, aí sim vira o que a gente chama de tratamento endodôntico, popularmente conhecido como tratamento de canal. Então, a restauração, a gente vai no limite antes de chegar em contato com o nervo, com a polpa, e o tratamento de canal, ele vai quando não tem mais saída, quando a gente não consegue mais tratar somente restaurando, e aí tem que ir numa abordagem mais aprofundada, e aí sim tratar o canal do dente, tá? Seguindo aqui com as nossas perguntas. Implantes dentários são seguros? Qual é o processo de colocação? Sim, pessoal, implantes dentários são seguros. Claro, quando bem indicados, visto isso dentro de uma radiografia, sendo feito um planejamento prévio, né? O paciente tendo osso suficiente para que aquele implante se ancore ali e cicatrize ao redor da superfície dele, e o material titânio, né, o material mais biocompatível com o nosso organismo. E o processo de colocação, ele se dá simplesmente por uma sequência de fresas, que a gente chama, uma sequência de broquinhas, que fazem as perfurações. O nome assusta um pouco, mas é uma questão super simples. E depois a instalação desse implante dentro do osso. Pessoal, não dói nada, né? Osso não tem inervação, ou seja, a gente faz um microcorte na gengiva, acessa o osso, instala o implante, depois fecha a estrutura com uma sutura, põe um cicatrizador com uma sutura. Você não tem dor nenhuma, mas mesmo assim ainda é coberto com antibiótico, anti-inflamatório, um analgésico para casos de incômodo pós-operatórios. Mas é super seguro, é super tranquilo, desde que bem planejado, bem conversado com o paciente, para que ele entenda sempre todas as etapas do tratamento. Mas isso existe há muitos e muitos anos já, e está cada vez mais moderno, mais tranquilo e mais eficiente. Dr. Guilherme, o que é periodontite e quais são os seus principais sintomas? Pessoal, no vídeo 1, quem não viu o vídeo 1, depois vai lá a gente está na terceira versão aqui, no terceiro vídeo da nossa sequência de dúvidas frequentes. Para quem não viu o 1 e o 2, volta lá no 1, que eu abordei sobre gengivite. E gengivite é o início da periodontite. A periodontite, ela é um acometimento já em profundidades maiores da inflamação gengival,
né, da questão da placa bacteriana que invade os tecidos moles, a gengiva inflama, isso vai se tornando crônico, e a periodontite é a evolução de tudo isso. Quando a gente já não tem mais só a gengiva inflamada, mas quando a gente tem a contaminação que acometeu a parte óssea. E quando a gente tem um acometimento da parte óssea, em decorrência disso, em conjunto disso, a gente tem também, em grandes, né, na maioria dos casos, melhor dizendo, a gente começa a ter mobilidade de dente, ou seja, a bactéria já atingiu a parte óssea, sustentação. E isso tem graus, a periodontite tem graus, né? E os principais sintomas, como eu disse, o amolecimento de dente, a gente tem grandes exposições de raiz por conta da perda de sustentação. O paciente pode apresentar, na maioria dos casos, mau hálito, incômodo ao escovar ou higienizar, né, sangramento contínuo e várias outras questões clínicas como sintoma da periodontite. Mas sempre vai valer. Pessoal, você é o menor sintoma ou sinal clínico de gengivite, já passe com o seu dentista de frequência ou nos faça uma visita aqui na clínica, porque a gengivite ela pode sim evoluir para uma periodontite. E quando ela evoluir para uma periodontite, a gente pode ter danos severos, como até mesmo uma perda de um elemento dental, perda de um dente. Doutor Guilherme, posso usar enxaguante bucal diariamente? Quais os benefícios? Pessoal, você pode sim usar um enxaguante bucal diariamente, não existe nenhuma contraindicação para isso. A gente sabe que hoje quase que nenhum enxaguante bucal tem álcool na composição, que o álcool é uma coisa que a gente contraindica mesmo. Na maioria dos bochechos, isso a indústria também já não adiciona mais. Só que tem um grande porém aqui, pessoal. O que a gente vai bater na tecla mesmo é a sua efetividade de higienização. Você está passando fio dental corretamente? Você está escovando seus dentes corretamente? Está escovando a sua língua corretamente? Então, assim, se você estiver escovando, tendo sua higiene bucal adequada, perto de 100%, eu não vejo uma necessidade para que você use enxaguante bucal. Mas se você ainda assim estiver fazendo todos os processos e protocolos de acordo e quiser complementar com enxaguante, pode. Não existe contraindicação. O que a gente não pode fazer é trocar o enxaguante pela escovação e fio dental, achando que o enxaguante por si só vai ter um efeito na hora de matar as bactérias de fato, na hora de higienizar de fato, né? E os benefícios, pessoal, como eu disse, ele não tem um benefício específico, ele não atinge, não tem uma ação profilática de limpeza de fato, né? Mas os benefícios, se você colocar assim, resumindo basicamente, é você ter um hálito, um frescor de hálito mais agradável. Mas o que de fato vai fazer você ter uma alta performance de higienização é fio dental, escovação de dente e de língua, tá? Última pergunta do nosso top 3 vídeos aí, sequências de dúvidas em relação ao mundo odontológico. Doutor, qual a diferença entre um dentista clínico geral e um especialista? Pessoal, a gente sabe que a odontologia tem evoluído demais, evoluído como a medicina. E o clínico geral, ele é o dentista que é generalista mesmo, como o próprio nome diz. Ele analisa tudo como um todo, né? E o especialista, ele é especializado de fato naquele nicho, naquele assunto. Ou seja, a gente sabe hoje que quem faz tudo não faz nada, né? Nós saímos das universidades, das faculdades, tendo uma boa bagagem de todas as áreas, mas isso sem profundidade. É por isso que a especialidade se faz necessária. Então, quando o profissional ele entende que aquele determinado assunto, aquele tópico, aquela especialidade tem mais a ver com o que ele quer para a vida dele, ele se aprofunda naquele assunto, ele de fato faz uma especialização, ele pode fazer um mestrado, ele pode fazer um doutorado, ele se torna um expert naquele assunto. E ele é recomendado por isso. E ele vai ter, com muita tranquilidade falando aqui, mas competência técnica para lidar certos problemas que o clínico geral não tem essa profundidade, não tem essa bagagem. Então a odontologia está muito semelhante a uma medicina. A gente sabe que o clínico geral na medicina, ele tem uma visão generalista das coisas, mas o especialista vai ser aquela pessoa mais gabaritada, mais competente para atuar no dia a dia com os casos que aparecem daquele determinado assunto. Isso na odontologia também se traduz, tá? Na clínica a gente tem
que a gente chama de carro-chefe de atendimento, né, a parte de dentística e de reabilitação. Então nós somos muito procurados pelos pacientes aqui para tratar coisas relacionadas a esse assunto. Ah, doutor Guilherme, se aparecer um tratamento de canal aí no consultório, você vai fazer? Eu vou ser bem sincero com você. Eu, doutor Guilherme, não faço tratamento de canal, porque eu considero que eu não tenho a competência técnica e eu não vou entregar aquilo que o meu paciente precisa e o que ele espera confiando na minha pessoa. O que a gente faz aqui? Nós temos a nossa especialista que só faz tratamento de canal. Então, quando vem um paciente procurando por esse tratamento, ou quando ele está aqui na clínica, a gente recomenda, a gente indica que a necessidade dele é, no caso do exemplo, um tratamento de canal, quem vai executar é a pessoa que a gente julga mais competente para essa finalidade, tá bom? Quando eu digo isso, pessoal, a gente entende também que lá atrás, os clínicos gerais de antigamente, eles tratavam tudo como um todo. E pessoas mais antigas ainda também têm essa visão de competência técnica muito grande. Então, vale sempre aquela velha máxima. Procure o dentista, faça visitas regulares, clínicas, né? E ao menor sinal de necessidade, você faz as suas ponderações. Mas principalmente baseado na questão de confiança. Tá bom, pessoal? Aqui eu encerro o nosso terceiro vídeo, dizendo aqui, mostrando, abordando com vocês as maiores dúvidas que vocês nos trazem, ou aqui clinicamente no consultório, ou até mesmo na internet, do nosso cotidiano na odontologia, tá? E eu me despeço por aqui, mas não deixo de avisá-los que clica aqui no botãozinho em cima, se inscreva no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado dos nossos próximos vídeos, curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que pode fazer muito sentido sobre esse assunto. E mais do que isso, digita aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, que a gente adora saber de que lugar que vocês estão nos vendo aí, tá bom? Esse é o meu muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Obrigado!